Aí está ele, finalmente. Fala, Rachel, tudo bem? Agora sim. E aí, Juan, tudo bem? Tudo bem, tava sendo boicotado aqui pelo Instagram. Pois é, eu imaginei. Eu comecei a live, fiquei te esperando, tu não aparecia, aí resolvi encerrar e começar de novo para ver se o problema se solucionava. Mas tudo bem, já está resolvido. Tá resolvido. Isso. Nós estamos com um pouquinho de barulho aí no fundo, tu colocou já o. Coloquei o fone, tô com fone já. O pessoal Tá, tá baixando beleza. aqui a nossa grade para não ficar muito barulho. Ok. Então, quando tiver ok aí, me avisa. Agora tá ok. Não tem mais barulho aí? Não tem, é que o comitê fica na Avenida Getúlio aqui. O nosso comitê fica na Getúlio Vargas com a Aureliano, passa bastante carro aqui, mas agora a nossa grade está baixada. Ótimo. Então vamos conversar. Eu te convidei para participar dessa conversa, desse papo informal, para que eu possa te conhecer um pouco mais. Eu já te conheço bastante, mas nesse momento aqui, né, em véspera de eleição, conversando com o público assistindo, não importa o tamanho do público, sempre é digamos assim, Claro. fugir um pouco da zona de conforto, né? Então, fica bem melhor a gente conversar dessa forma para ver como é que os nossos candidatos reagem sob pressão e tal. Vamos E, lá. e é nessa fria aí que eu resolvi te colocar, né? Na realidade, é tu que te colocou sozinho, né? Porque Eu me coloquei. Eu me coloquei, aceitei sabendo que seria a pressão, mas não tem problema. é isso aí. Bom, o que eu me refiro é que tu te colocou a partir do momento em que tu resolveste, um determinado dia, participar da política como candidato, né? Tu, Juan Saavedra, é jovem, tem 30 e poucos anos, né? Mas já tem alguma experiência na política porque tu trabalhaste com o Felipe Camozato, trabalhaste com o Fábio Osterman, diretamente, né, na atividade parlamentar, e isso certamente te ajudou bastante na preparação para tu seguir nessa empreitada, né? Quer dizer, em vez de estar secundando aqueles que tiveram a coragem de concorrer e tiveram a felicidade de vencer, agora vai fazer esse caminho, né? E eu torço muito para que tu consigas realmente juntar o número de votos suficientes para que tu tenhas uma cadeira na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, porque só assim a gente realmente vai conseguir mudar um pouco para melhor a nossa cidade, né? Então, Obrigado. eu queria saber, fazer duas perguntas para ti, assim, rapidamente. Primeiro, o que te fez decidir participar da política? E segundo, qual foi a tua evolução pessoal no que se refere à questão ideológica, né? Porque eu participo de um movimento liberal há quase 40 anos e uma das propostas que a gente tinha desde então era de formar novos jovens, ou melhor, formar jovens para que eles se tornassem liberais, né? Para que eles aprendessem, entendessem, compreendessem e escolhessem, decidissem que aquela seria a melhor ideologia, né, a se defender. Tá? Como é que isso aconteceu contigo? Então, responde da maneira que tu quiser qualquer uma das duas perguntas. Tá bom, eu vou responder as duas juntos, Kachevs. Eu acho que tanto esse momento de chegar e me tornar candidato a vereador e a parte ideológica, elas se confundem um pouco. Eu sempre gostei de política desde pequeno, fui criado numa família humilde, minha avó criou 5 filhos sozinha,
fugiu de casa e literalmente fugiu de casa na década de 70, com 5 filhos, um filho de colo no braço. Então, em que Fugiu da pese a onde? minha família... De onde é que vocês são? Ela morava com o marido dela, meu falecido avô, em São Leopoldo, lá na Charlau. Ah, tá, ok. E ela fugiu de casa por uma questão de violência doméstica, enfim, no final da década de 70, num momento em que ser mãe solteira era algo mal visto, mas ela acabou tomando coragem pelas circunstâncias e temendo pela vida dela e dos filhos, ela decidiu ir embora e saiu. Ela sempre se amparou muito na fé dela. Minha avó sempre foi, faleceu no ano passado, mas sempre foi extremamente católica, e foi com base na fé que ela juntou forças para dar esse passo e conseguir sair do casamento abusivo que ela tinha. Então, assim, desde muito cedo a minha família, as minhas tias, a minha mãe começaram a trabalhar. Minha mãe começou a trabalhar com 13 anos de idade. Ela atendia numa academia, e sempre sempre se interessaram por política, sempre foram muito politizados, e eu sempre vivi isso em casa, né? Fui criado sempre orientado a repudiar as ideias de esquerda, a repudiar o comunismo, o socialismo, desde muito pequeno. Isso sempre fez parte da minha vida. Em 98, a minha mãe trabalhou como secretária numa campanha eleitoral. Então, assim, o nosso dia a dia envolvia a política, e eu sempre quis, desde pequeno, conhecer política, trabalhar com isso, me envolver de alguma forma. Fiz 16 anos, uma das minhas primeiras atitudes foi fazer um título eleitoral, e tentei, nessa época, já começar a trabalhar com política. Eu era muito novo, era muito inexperiente, tinha pouca noção, conhecia muito pouco sobre política, e acabei não indo adiante. Com 21 anos de idade, eu fui convidado por uma pessoa que, inclusive, é vereadora aqui em Porto Alegre, para fazer parte da juventude do PSDB. Ele me conheceu em outra instituição, me conheceu na Ordem Demolei, instituição que eu tenho uma longa história, uma longa trajetória, presidi aqui no Rio Grande do Sul entre 2017 e 2019, e eu decidi aceitar e começar a conhecer o PSDB. À época, a gente vivia numa realidade em que não existia Novo, as ideias liberais não tinham a difusão que elas tinham hoje, e existia a direita, o PSDB, e a esquerda, que era representado pelo PT. Foi um momento, eu tinha 21 anos de idade, eu tinha recém me aceito homossexual, tinha recém me aceito para minha família, enfim, e a vivência que eu tive com aquele grupo de pessoas me fez pensar assim, não, pera lá, acho que não tô me sentindo muito bem recebido aqui, acho que não é o local em que eu vou poder fazer política. Eu tinha 21 anos de idade, logo após isso eu decidi focar na minha faculdade, não me envolver mais com política. Eu fazia estágio, eu fazia faculdade, eu fazia cadeira de manhã e de noite, deixei de lado, foquei na faculdade. Em 2014, eu decidi que, bom, eleição presidencial, eu quero de alguma forma me envolver. Pesquisei os candidatos à época, e acabei parando na figura do Eduardo Campos, que era candidato pelo Partido Socialista Brasileiro naquela época. Criei uma simpatia pela figura dele e comecei a pesquisar mais sobre o partido, enfim. Eu já tinha aquela mentalidade, bom, eu estive na direita, então eu não sou. Aqui eu não fui muito bem recebido, não me sinto muito à vontade. Então talvez eu seja de esquerda. Talvez a esquerda trate a pauta LGBT com mais delicadeza, com mais tranquilidade. Vou conhecer o que pensa o partido, enfim. Me filiei ao PSB para me envolver no partido, e o Eduardo Campos, um mês depois, acabou morrendo. Ele faleceu, e bom, quando ele faleceu, a Marina Silva entrou no lugar dele como presidenciável, e eu acabei decidindo que não ia me envolver também naquele ano. Eu tinha me filiado pela figura do Eduardo Campos, eu tinha visitado Fortaleza naquele ano, tinha ido para um evento da Ordem Demolei, inclusive, tinha visto lá a força que o Eduardo Campos tinha no Ceará. E como, o que é a Ordem Demolei? Eu não sei o que significa essa organização.
A Ordem Demolei, Racheves, que é uma organização formadora de liderança, de jovens lideranças, e trabalha para formar a cidadania de jovens de 12 a 21 anos. Ela é uma instituição paramaçônica. Ela é patrocinada pela maçonaria, e ela tem princípios, tem valores, enfim, que conduzem a vida do jovem. Ela pega justamente um período de formação, né, para formar a liderança e para formar a cidadania dentro de 7 virtudes cardeais e de virtudes de tolerância, de respeito ao próximo, de liberdades civis, políticas e individuais. Eu entrei na Ordem Demolei com 17 anos. Bom, depois que passou as eleições presidenciais de 2014, eu me envolvi no partido, tive alguma atuação na juventude do PSB, e no final de 2015, meu TCC foi os prós e contras das ações afirmativas de cotas raciais no acesso à universidade pública. Quem me orientou foi a doutora Ana Paula de Oliveira Ávila. E quando eu estava escrevendo meu TCC, ela me disse, olha, tem um cara que tu não pode deixar de citar no teu TCC, que era Thomas Sowell. Ele tinha um estudo empírico sobre as ações afirmativas de cotas raciais na Índia, nos Estados Unidos, e ela queria que eu colocasse ele no meu TCC. Eu não achei o livro do Thomas Sowell em 2014, quando eu estava escrevendo o TCC, em português. E eu ia demorar muito tempo para ler ele em inglês. Então eu acabei não colocando ele dentro do meu TCC. Quando a Ritter me chamou para fazer um artigo do meu TCC, ela me recomendou que eu trouxesse para dentro dele as ideias do Thomas Sowell. Então eu voltei a procurar o livro do Thomas Sowell e acabei não encontrando o livro do Thomas Sowell em português também. Mas eu encontrei um outro livro nas leituras relacionadas e o livro me chamou muito a atenção pelo tema, que era A Lei, do Frederic Bastiat. Eu era um advogado recém-formado, estava começando a minha trajetória profissional e acabei adquirindo o livro e li o livro do Bastiat. Quando eu li o livro do Bastiat, minha cabeça explodiu. Um advogado recém-formado, formado numa universidade em que sempre falou muito sobre lei, é a faculdade de Direito. A minha visão e meu entendimento, inclusive sobre a função da lei a partir da leitura do Bastiat, começou a mudar a minha mentalidade. Foi então que eu comecei a procurar a respeito do liberalismo e a me informar sobre o que era de fato o liberalismo, porque até então, na minha mente, o liberalismo era aquilo que representava o PSDB, né? Ou o neoliberalismo, como a esquerda falava. E quando eu comecei a estudar mais a fundo as ideias liberais, peraí, mas eu nunca na minha vida tinha ouvido falar. E eu não era mais jovem, eu já tinha 27 anos de idade, já era advogado, formado, graduado, advogado, estava trabalhando, e foi a partir daí que eu comecei a procurar e a me informar sobre o liberalismo, e conheci o Fábio Osterman. Cara, deixa eu destacar isso que tu acabaste de comentar, que é o seguinte, como é importante para uma sociedade haver uma multiplicidade de oferta de ideias, né? Quer dizer, nós aqui no Brasil passamos décadas sem ter acesso a ideias que realmente expressassem a essência do que é o liberalismo, do que é o capitalismo, do que são as filosofias, como a filosofia objetivista e tal, que chegaram aqui com um atraso enorme, né? Quer dizer, uma sucessão de gerações foi formada sem que pudessem ter acesso a isso. E tu é o exemplo vivo de como é importante que essa literatura ou esses textos filosóficos, econômicos, de direito, enfim, como é importante que eles estejam à disposição, né? Porque se tu não conhece, se tu não tem acesso a outras visões de mundo, a outras formas de interpretar a realidade, de estabelecer éticas e políticas diferentes do que aquelas que o governo estabelece, né? Ou o establishment estabelece, não tem como romper esse ciclo. Então, eu fico muito feliz de saber que essa foi a tua trilha, né? Que tu, através de autores liberais, como o caso do Thomas Sowell, que é um filósofo americano, né? Vamos dizer assim, um economista americano,
e do Bastiat, que é um pensador francês do século XVIII, né? 18 ou 19? 19. 1850, por aí. E isso mostra que o trabalho esse de tradução e publicação de livros é essencial, é fundamental para que os nossos jovens consigam realmente mudar o curso da nossa história, né? Porque sem isso nós vamos viver como se fosse um destino manifesto, né? Como se o nosso caminho único é esse e não vai mudar. Então eu fico muito feliz de saber a respeito dessa tua trajetória. E aí tu estava falando do Fábio Osterman. Então, conheci o Fábio, era março de 2016. Eu comecei a acompanhar o surgimento do Livres, a forma como o Livres comunicava, e acho que isso é uma coisa importante de falar, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu vi isso acontecer, eu participei da formação do Livres no Rio Grande do Sul, eu estava me descobrindo liberal quando isso aconteceu, e eu conheci dezenas de jovens que também se descobriram liberais e conheceram as ideias liberais a partir da comunicação e da forma de comunicar que o Livres começou a divulgar as ideias, né? Muitas pessoas se apegavam à questão das liberdades individuais, e enquanto a gente estudava, a gente conversava, a gente aprendia que as liberdades econômicas e as liberdades individuais, elas são indissociáveis, que uma depende da outra para existir. E isso fez com que diversas pessoas, podia citar aqui dezenas, se identificassem com as ideias liberais e hoje foram apoiadores do Fábio em 2018, foram apoiadores meus. Então, quando eu descobri as ideias liberais, quando eu me descobri liberal, o Fábio estava iniciando a trajetória aqui para ser candidato a prefeito em Porto Alegre. A gente queria divulgar as ideias, o Fábio tinha um plano de governo extremamente audacioso, em que seriam apenas 6 secretarias, e era uma grande forma de divulgar as ideias liberais e de mostrar para Porto Alegre que existiam pessoas que defendiam aquelas ideias. Ele me convidou para ser candidato a vereador pelo Livres em 2016. A gente sabia que não teríamos nenhuma chance de eleger vereador, éramos 3 candidatos, o Fábio sabia que não tinha chance de ser. O Livres não era partido, era? O Livres, naquela época, ele estava dentro do Partido Social Liberal. Tá. O Livres estava dentro do PSL naquela época, isso. Tá. E a gente começou a fazer esse trabalho, eu aceitei ser candidato a vereador pelo Livres aqui, para auxiliar o Fábio na divulgação dessas ideias. Isso é uma coisa assim inacreditável, né? Porque tu pega assim um cara como o Fábio Osterman, por exemplo, que é um liberal convicto, é um sujeito que tem um trânsito no mundo liberal aberto, quer dizer, ele foi criador de inúmeras entidades, né? Passou por todas elas, inclusive do Partido Novo aqui no Rio Grande do Sul, né? Ele me convidou para participar da fundação do núcleo, então o núcleo do Partido Novo aqui, tentou criar vamos dizer assim, um outro caminho para chegar até a conquista do poder, né, para implantar as ideias liberais. E quando ele foi candidato a prefeito, muitos liberais que apoiavam as ideias, que apoiavam ele, acabaram não votando nele por causa do tal do voto útil, quer dizer, o medo de eleger o adversário, né? Quer dizer, isso é um pragmatismo autofágico, né? Se a gente continuar com essa ideia, nunca nós vamos realmente vencer uma eleição desta forma, né? Para levar as nossas ideias no ambiente político, né? Fecha o parênteses. Com certeza. E a gente sentiu isso muito em 2016, né? A gente caminhava, divulgava as ideias, divulgava a candidatura do Fábio, e a gente ouvia exatamente isso que falava, Rachevs, que
mas tu não tem chance, eu acho que é muito legal, tu tá sendo corajoso, divulgando as ideias e tal, mas a gente não vai votar em ti, porque se a gente votar em ti, a gente vai acabar elegendo um candidato pior. E muitas pessoas, já em 2016, acabaram no primeiro turno votando no Marquesan para levar ele para o segundo turno. Mas o Fábio fez um bom trabalho, o Fábio fez 7 mil e poucos votos em Porto Alegre, e aquela candidatura deu início a uma nova fase do Livres, que foi a gente divulgar o Livres estado afora. De 2016 para cá, então, eu comecei a atuar mais firme dentro do Livres, a auxiliar o Fábio a divulgar o Livres aqui no Rio Grande do Sul e a fazer justamente esse trabalho e eu falo muito isso na Ordem Demolei. Eu cheguei na Ordem Demolei de uma forma muito inesperada. Eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum conhecimento que existia a instituição, e eu conhecia a Ordem Demolei me abriu muitas portas, e eu sempre trabalhei nas posições que eu ocupei dentro da Ordem Demolei para que outros jovens que não têm acesso à instituição tenham acesso às mesmas coisas que eu tive, porque isso me deu oportunidades e me deu uma nova visão de mundo. E para as ideias liberais eu acredito na mesma coisa. Acredito que a nossa missão, não só enquanto candidatos, enquanto mandatários, enquanto liberais, é fazer com que outros jovens tenham acesso a um conhecimento que talvez eles não tenham à disposição hoje, para que eles entendam e se convertam ao liberalismo como a melhor ferramenta de transformação econômica e social que a humanidade já produziu, para que eles possam trabalhar e para que a gente possa, com base nessas ideias, com base nessa ética, com base nesses princípios, mudar a realidade, para quem sabe a gente um dia possa se tornar o país, sair da ideia do país do futuro para se tornar o país do presente. Eu acho que a ideia de mudar a realidade não é a afirmação mais adequada, mas sim mudar as instituições respeitando a realidade, né? Porque o que nós vemos hoje, na realidade, é um embate entre ideologias racionalistas, autoritárias, que buscam mudar a realidade através do uso da coerção, né? Esses caras querem que a gente viva da maneira que eles pretendem que a gente viva, né? Enquanto nós, os liberais, os capitalistas mais radicais, entendem que há uma realidade na qual nós estamos inseridos, né? E por sermos o que somos, precisamos de instituições que nos protejam para que nós possamos viver as nossas vidas como a gente bem entende, sem, obviamente, violar os direitos dos outros, né? Então, é importante que a gente faça essa distinção e essa institucionalização que a gente está visualizando, seja através do Livres, do Instituto Liberdade, do IEE, do Líderes do Amanhã, do IFL, do Mises Brasil, sei lá, há uma infinidade de instituições criadas recentemente defendendo várias nuances do que seria as ideias da liberdade, né? E isso é o que realmente vai mudar o Brasil. É isso que mudou a tua visão de mundo e é isso que está permitindo também que tu tenhas uma chance muito grande de ser eleito, porque há, como tu, milhares de jovens que certamente vão te apoiar. E eu, particularmente, conto com isso, né? Eu acho muita chance. Tá? Então, fiz esse parênteses de novo aí para a gente ajustar um pouco o discurso. Não, achei tuas considerações pontuais eu costumo dizer, né? Desde que eu me descobri liberal, e assim, eu fui criado dentro de uma ideia de combater o coletivismo. Fui ensinado isso desde pequeno e isso se fortaleceu a partir do momento que eu me descobri liberal, e eu gosto de falar, ter me descoberto liberal fez com que eu me sentisse definitivamente livre, né? Não preso a algum grupo, não preso a nenhum segmento, livre para ser quem eu sou, para defender quem eu defendo, e eu nunca tinha encontrado isso em nenhum momento.
Então, assim, agora, finalmente respondendo a tua pergunta de como essa parte ideológica e parte política, né? Eu já tive a oportunidade de, em outros momentos da minha vida, ser candidato e de estar me colocando à disposição, colocando a minha cara a tapa. Eu nunca fiz isso, porque eu nunca me senti confortável como eu me sinto em defender as ideias liberais e dizer, olha, eu sou isso, eu acredito nisso, é isso que eu quero, é isso que eu defendo, é isso que eu acredito. E como liberal, eu tenho a tranquilidade de ser quem eu sou, de entender que isso faz parte da minha vida, e isso, inclusive, melhorou muito a minha relação com outras pessoas e a minha relação, inclusive, com a minha família, inclusive com a minha avó, porque ao longo da minha vida a gente teve muitas discordâncias, a minha avó sempre foi extremamente religiosa, e muitas vezes a gente discordava em diversos pontos, e ao me descobrir liberal, acho que a paz reinou lá em casa e a gente conseguiu se respeitar e entender que ela acreditava numa coisa, eu acreditava em outra, e isso nos fazia diferentes em ideias, mas nos respeitávamos enquanto indivíduos. Eu acho importante ter essa percepção, né, de que, apesar das diferenças eventuais, é possível que a convivência se estabeleça, né? Eu costumo dizer que a gente deve ser radical nas ideias, na defesa das ideias, né, mas moderado no trato social. Porque se a gente acredita tanto numa ideia, a gente quer compartilhar essa ideia com os outros, quer convencer os outros, né? Ou seja, se a gente não abrir espaço para convivência, não vai haver a possibilidade de haver essa interação, né? A troca de ideias, ela só acontece se há a tolerância com relação à expressão que cada um oferece a respeito daquilo que pensa, né? Se a gente corta os laços, se a gente deixa de conversar, por mais que a gente discorde, é impossível para as pessoas mudarem de ideia, né? A não ser que tenha lá uma epifânia eventual, lendo um livro ou coisa que valha, mas quem não dialoga dificilmente vai atrás daquilo que se opõe às suas ideias, né? Até porque não dialoga, porque não quer ter as suas ideias confrontadas com nada, né? Ou seja, quer viver naqueles dogmas, quer viver naquela circunstância estabelecida pela própria mente, e aí o crescimento intelectual acaba não acontecendo. E eu acho importantíssimo, tu que tem essa experiência de ter passado por várias instituições, com várias linhas ideológicas, ter encontrado no liberalismo uma zona de conforto, digamos assim, né? Agora, o que eu queria te dizer é o seguinte: tu vai para a política, e a política, na política, esse confronto, ele existe, ele é acirrado, e uma coisa que eu admiro muito no Fábio Osterman, como também no Felipe Camozzato, em outros liberais, principalmente do Novo, tem o Marcel Van Hatten também, que é um bom exemplo, digamos assim, é uma ação realmente fundamentada por convicções construídas para serem respeitadas, né? Ou seja, há muito estudo, há muito entendimento, há muita convicção, há muito teste na prática daquelas ideias, para que essas pessoas não se deixem cair em sedução, né, ou na tentação de pragmaticamente abrirem mão dos seus princípios, dos seus valores ou dos seus ideais. Quer dizer, se a gente... A política, o que é? É a gente indo levar para os demais a visão de mundo, a ética que a gente acredita, né? Então, é importante que uma pessoa como tu, que
digamos assim, de certa maneira é novo, né, nesse ambiente, se empenhe para fazer isso, né? Porque se tu já tem essa experiência de que realmente é interessante, de que é bom por motivos diversos, seja pela tua experiência pessoal, ou seja pelo conhecimento que tu adquiriste, tratar as coisas dessa forma, né? Com radicalismo na defesa das ideias, mas com moderação no trato social, eu acho assim uma coisa madura, importante de se fazer para que se consiga aperfeiçoar as relações sociais na cidade onde a gente vive, né? Com certeza, Rachevski. E eu aprendi muito isso com o Fábio na prática, né? Em 2018 eu coordenei a campanha dele, a deputado estadual. Ele foi eleito com 48.897 votos aqui no Rio Grande do Sul. Eu estive como chefe de gabinete dele até abril desse ano. E lá a gente teve diversos embates como esse que tu citou aí, em que eu vi a força e o radicalismo do Fábio na defesa das ideias. Trago como exemplo a questão do homeschooling, o PL 170 de 2019. Foi um projeto de lei que a gente propôs. A gente sabia que seria difícil aprovar ele na Comissão de Constituição e Justiça. Quem recebeu para relatar esse projeto foi uma deputada alinhada a uma ideologia brisolista, trabalhista. Ela fez um parecer contrário ao nosso projeto. Eu escrevi o contraparecer, junto com o Jonathan Chiarel, que está aqui nos assistindo. Eu escrevi o contraparecer defendendo a constitucionalidade do projeto. A gente distribuiu esse contraparecer, mobilizou as pessoas em defesa que queriam a liberdade na educação, que queriam reconhecido o seu direito de poder exercer e praticar o homeschooling, e a gente conseguiu derrotar o parecer da deputada e aprovar o parecer favorável ao projeto, e agora outra batalha vai ser travada lá na Comissão de Educação, e eu tenho certeza, com o mesmo empenho e com o mesmo radicalismo em defesa das ideias. Isso aconteceu em vários momentos ao longo do mandato do Fábio, e assim, eu aprendi com o Fábio não só a parte teórica do liberalismo, mas também a parte prática, e esse radicalismo de como defender as ideias com radicalismo, mantendo o trato social, respeitando as opiniões contrárias, mas firmando o pé e dizendo, é isso que eu acredito, é isso que eu defendo, e é isso que eu quero ver aprovado aqui nessa comissão, é isso que eu quero ver aprovado na Assembleia Legislativa. O caso do homeschooling, para mim, é um caso clássico em que a gente conseguiu uma grande vitória para a liberdade, num ambiente totalmente hostil a essa ideia. Isso é importante, porque a gente vê na Câmara de Porto Alegre com o Camozzato e via também com o Ricardo Gomes, né? Na Assembleia com o Fábio e com o Giuseppe, e antes com o Marcel, agora na Câmara Federal com o Marcel, o Ganime, o Thiago, enfim, outros deputados do Partido Novo. A gente vê o seguinte, que da mesma maneira como a sociedade não tinha acesso às ideias liberais, por falta de publicação de livros, né, pelo impedimento daquela corrente contrária, né, que não permitia que essa literatura toda chegasse até nós, aqueles que estão no poder sofrem do mesmo mal. Quer dizer, eles também não têm acesso a essa visão diferente da deles, que traz soluções outras que não aquelas. Quer dizer, o cara que é político, que está participando do poder, que tem o interesse realmente de fazer com que a sociedade prospere e que coloca esse interesse acima de eventuais projetos ou agendas obscuras, né, próprias, de enriquecimento ilícito, de ganho de privilégios próprios, enfim, ou proteção para corporações e tal. Quem legitimamente pensa em tornar a cidade, o estado ou o país um ambiente melhor para se viver, quando vê essas ideias não tem como contrariar, porque a realidade já expôs, né? Então, o trabalho de participação
na política não é apenas de defender o que a gente acredita através de leis, né? Não, é também o trabalho de educação, o trabalho didático, de convencimento, de persuasão, né? Para que aqueles que hoje discordam da gente, amanhã sejam nossos aliados, né? E isso é um exercício assim que eu acho fantástico, né? Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer esse intercâmbio, tá? Eu não sou um cara assim que tem um trato social ruim, às vezes eu bato um pouco forte, mas é que eu sou muito radical, né? Então, às vezes as pessoas não me compreendem e eu fico enlouquecido com isso, mas tudo bem, eu não estou na política por isso, tá? Educação. Tua live travou, agora voltou. Eu entendi o que tu quis dizer e acho que esse trabalho pedagógico, por assim dizer, né, de explicar e de mostrar, olha, pessoal, essa lei aqui que tu está propondo, essa lei não precisa, não, a gente não precisa aprovar uma coisa dessas. Por que a gente vai colocar dentro da nossa sociedade, do nosso ordenamento jurídico, por exemplo, um caso que aconteceu na Assembleia Legislativa, uma legislação que regula como instalar piscina dentro de condomínio. A sociedade precisa disso, a gente realmente precisa dizer para os condomínios e para as construções como que a gente vai instalar uma piscina lá e que o tamanho do ralo tem que ser da circunferência tal. O Fábio, isso aconteceu numa comissão que o Fábio estava, e infelizmente foi aprovado na comissão, porque alguns deputados entenderam que deveria, mas o Fábio fez esse trabalho de, olha, pessoal, acho que não é por aí, não é esse o caminho que o legislador tem que tomar. E eu me inspiro muito no Bastiat. O pessoal que trabalha comigo aqui, da minha equipe, até brinca comigo que eu falo demais no Bastiat. Mas é que o Bastiat é uma grande referência para mim, ele foi o cara que me abriu as portas para as ideias liberais, e ele tem um livrinho que é sensacional, que são os ensaios de o que se vê e o que não se vê. E que é um ensaio totalmente pedagógico, em que ele explica que às vezes o legislador, por mais boa intenção que ele tenha, ele enxerga um efeito, mas por trás daquilo que ele está pensando, existem tantas externalidades e efeitos negativos que ele não considerou. E acho que o nosso papel, enquanto liberais no legislativo, também é fazer esse trabalho. E com o devido trato social, mas o radicalismo na defesa das ideias, é constranger a ponto de que aqueles que não conseguiram compreender deem um passo atrás e desistam. Já aconteceu, e eu tenho certeza que com uma bancada forte do Novo na Câmara de Vereadores, a gente ainda vai ver acontecer muito isso aqui em Porto Alegre. Tem que chegar num ponto onde não há mais contra-argumentos, né? Porque quem está do lado da razão, tá, sempre tem argumentos para apresentar para quem não está do lado da razão, né? Isso é muito fácil. Isso é tão óbvio que chega-se ao ponto de, quando não há mais o que o outro lado contra-argumentar, acaba usando de coerção, né? Quer dizer, acabando com a liberdade de expressão, acabando com a liberdade de agir, enfim, desrespeitando a propriedade, agindo exatamente dessa forma violenta, como esses que defendem o coletivismo estatista acabam adotando, né? Sem dúvida alguma. Eu gosto muito de... Eu tenho ficado muito feliz com a campanha, porque eu tenho descoberto pessoas que... vários LGBTs, inclusive, que têm visto em mim uma inspiração para defenderem as ideias liberais, que se descobriram liberais pelo trabalho que eu tenho feito nesses últimos anos, e isso é muito bom, porque isso mostra que é possível, sim, a pessoa ser LGBT, ser o que ela quiser ser, e ela se livrar do coletivismo, se livrar das amarras de um pensamento coletivista que coloca as pessoas em caixinhas e diz, bom, se tu é isso, tu tem que pensar assim, 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 assim. Isso.
Esse trabalho, eu até esses tempos eu fiz uma palestra na Semana Acadêmica da Udicinos, falando sobre liberdades individuais e como o Estado ataca as liberdades individuais historicamente, né? E um dos casos que eu trago é o caso do Che Guevara. E as pessoas que defendem o Che Guevara não sabem disso, mas o Che Guevara implementou na Revolução Cubana as unidades militares de apoio à produção, as UMAPs. E as UMAPs eram um campo de concentração onde eles enviavam homossexuais para serem forçados a trabalho e também para serem fuzilados. E a exemplo do que tinha nos campos de concentração nazista, que dizia o trabalho vos libertará, nas UMAPs da Revolução Cubana tinha o trabalho vos tornará homens. As pessoas que colocam uma camiseta do Che Guevara com um bottom LGBT não fazem a mínima ideia do que eles estão, do que aquilo que eles estão defendendo e divulgando representa. E acho que a gente tem a obrigação de mostrar e dizer, olha, gente, não é esse o caminho, não é por aí. Agora, essa questão que tu levantaste, ela toca num ponto que eu acho muito importante, que é o seguinte: a gente sabe que ao longo dos séculos, né, determinadas minorias, eu não vou falar do indivíduo, a menor minoria que há, mas indivíduos com determinadas características ou peculiaridades, né, da sua própria natureza, muitas vezes tiveram os seus direitos individuais violados, né? Isso ainda acontece, né? Quer dizer, casamento entre homossexuais, muitas vezes o próprio racismo ou o antissemitismo, ou enfim, muitas vezes praticado pelo próprio governo, né, em alguns lugares, tá? Isso fez com que se criassem movimentos contra isso, tá? Isso é totalmente pertinente à defesa da liberdade, à defesa da propriedade, né? Porque se tu está tendo os teus direitos individuais violados, nada mais justo do que tu lutar por eles. Porém, a partir de um determinado momento, esta luta, ela passou a adotar uma outra postura. Quer dizer, deixou-se de defender os direitos individuais que todos têm, e aí entra o indivíduo como a menor minoria, né? Cada indivíduo tem os seus direitos à vida, à liberdade, à propriedade, à busca da felicidade, como bem lhe aprouver, e passou, então, a buscar privilégios, ou seja, não bastavam os direitos, queriam ainda algo mais, que seriam os privilégios, que para serem fornecidos, necessariamente, o governo precisaria violar os direitos dos demais, né? Então, tu vê assim a possibilidade de tu fazeres um trabalho. Primeiro, tu concorda comigo, e segundo, tu vês a possibilidade de fazer um trabalho político para ajustar esse tipo de coisa, para fazer com que os promotores os líderes desses movimentos que buscam privilégios recuarem e passarem a defender apenas os direitos individuais, inclusive dos outros, aqueles que hoje eles querem que paguem pelos privilégios que hoje buscam. Com certeza, Rachevski, eu acho que eu gosto muito de falar isso, né? A história dos movimentos civis nos Estados Unidos é uma história de defesa da liberdade. É uma história de defesa de um grupo que era perseguido pelo Estado, né? Com um racismo institucionalizado e que queria liberdade. E a partir disso surgiu um outro movimento para buscar não só a liberdade, mas privilégios, como tu colocaste agora. E isso vale para todos os grupos que encampam algum tipo de luta específica, né? Inclusive para a população LGBT. E, sem dúvida nenhuma, eu não acredito, sinceramente, que as pessoas hoje que estão à frente desses movimentos, elas irão recuar e passar a defender apenas o indivíduo e a liberdade individual. Porque elas já estão contaminadas elas já estão contaminadas pelo coletivismo. Mas eu acho que o nosso papel enquanto liberais é não deixar mais que elas falem sozinhas.
Porque até pouco tempo atrás, elas falavam sozinhas. Elas colocavam... Aí é que tá. Como tudo, essa contaminação, tá, ela prospera quando não há antídotos. E o antídoto para que isso prospere é exatamente ter o contraponto. Né? Sem essa virulência, porque muitas vezes quando os defensores desses movimentos se manifestam, eles acabam sendo, pela pretensão que têm, né, de buscar privilégios, eles acabam sendo agredidos. Muitas vezes o que, em vez de resolver o problema, agrava. Tá? E eu acho que o confronto de ideias e essa troca de posições pode fazer com que esse pessoal dê um passo atrás, reflita e tome outro rumo. Né? Até porque eu imagino o seguinte, que se houver racionalidade, e eu sei que é isso que tu está duvidando que haja, né? Se a gente trouxer racionalidade a esse debate, e se essas pessoas realmente compreenderem do que se trata uma vida em sociedade, né? Que uma vida em sociedade não é cada um viver às custas dos outros, não, é cada um criar os valores necessários para si e para os outros, buscando um mútuo benefício, né? Um jogo de ganha-ganha, né? Enquanto que esse pessoal quer um jogo de soma zero. Eu tenho as minhas necessidades, que são os desejos, e tu vai ter que me prover, e eu vou te tirar isso à força se tu não der voluntariamente. O que caracteriza um jogo de soma zero. Né? Para um ganhar, o outro tem que perder. Em vez de haver a defesa dos direitos individuais, da cooperação e das trocas livres e voluntárias, para que haja um mútuo benefício, onde se cria um valor que não existia, né? E aí se torna um jogo ganha-ganha. E eu acho que tu tem um papel importante, a gente já vê o teu interesse nisso pelo que tu falaste a respeito do teu TCC, né? E o Soel é um grande defensor dessa posição, né? Ele enfrenta isso de frente, né? Enfrenta de frente, é bem redundante. Ele encara de frente isso, né? Eu acho que se tu adotares essa postura e tiver uma pauta específica para isso, vai ser interessante também para alavancar a tua participação na política. Com certeza, e pode contar comigo para isso. Eu tenho aprendido muito. Inclusive, na Assembleia, a gente pensou em dar esse passo adiante, fazer essa defesa que tu comentaste, Kashevski, que a gente acabou aguardando, né? Porque existem pautas estaduais que podem ser abordadas com relação a isso. No âmbito municipal, eu vejo pouco que abordar nisso, mas a palavra, o discurso e a defesa da racionalidade, como tu colocou, ainda que eu não acredite muito na racionalidade de algumas pessoas, mas eu acredito na racionalidade, é fundamental para a gente avançar e outras pessoas têm se preparado cada vez mais para fazerem essas defesas e para que a gente venha a fazer a trazer esse antídoto que tu colocaste muito bem, a trazer esse antídoto para essa mentalidade coletivista e essa mentalidade de querer tirar do outro e não buscar uma relação ganha-ganha. Bom, tu falaste, a gente está falando de racionalidade, tu tinhas falado antes nas 7 virtudes, né, maçônicas, né, Demolês. E tu sabe que eu defendo muito o objetivismo, né, a filosofia de Ayn Rand, e ela oferece também as suas 7 virtudes. E a primeira delas é a racionalidade. Porque se a gente não focar nossa mente para compreender o mundo, para entender como a gente deve viver nele, baseado na natureza do universo e na nossa própria natureza, nada acontece, né? Quer dizer, racionalidade, honestidade, integridade, produtividade, independência, justiça e orgulho, que são as virtudes do objetivismo, se não forem perseguidas,
nós não viveremos como seres humanos com todo o potencial que a natureza nos oferece, né? Isso precisa ser estimulado, desenvolvido, né? E a grande dificuldade, realmente eu compreendo o que tu está falando com relação a esses grupos minoritários, né, barulhentos, é que o processo cognitivo está impregnado de tantos Exatamente. dogmas, mitos e sentimentos que é necessário uma reprogramação brutal do subconsciente, tá? Quase uma análise, né, terapêutica, para que haja a possibilidade de reverter esse processo, né? Mas eu tenho visto, ao longo de todas essas décadas aí, que eu tenho convivido com pessoas de de todas as linhas de pensamento, que sim, é possível que alguém que pensa de um jeito venha a pensar de outro, tá? Eu não conheço ninguém que foi socialista, ou melhor, ninguém que foi capitalista e tenha se tornado socialista. Eu Não me também não lembro, conheço. tá? Mas eu conheço muita gente que era socialista e que se tornou, de alguma maneira, um liberal, um capitalista, né? Isso mostra que a gente pode fazer um trabalho produtivo nesse sentido. Exatamente, eu concordo contigo, é exatamente isso que tu falou, né, Rajewski? Algumas pessoas têm o seu processo cognitivo já contaminado pelo coletivismo, por dogmas, e já que tu citou as virtudes da Ayn Rand, uma das que eu mais me identifico é o orgulho, né? Quando eu te falei lá no início que eu tinha me descoberto liberal e que isso para mim tinha feito a grande diferença na minha vida, eu acho que a virtude do orgulho, que é a soma de todas as outras virtudes e também o fortalecimento da autoestima, isso fez a diferença para mim, assim. As 7 virtudes cardeais da Ordem de Molay, mais as 7 virtudes objetivistas, e dentro delas eu destaco o orgulho. Eu acho que isso fez com que eu mudasse a minha relação comigo mesmo também. Eu acho que o liberalismo, as ideias liberais fizeram com que eu conseguisse me enxergar enquanto indivíduo e ter uma outra visão de mim mesmo. E quem sabe, né, quem dera se a gente conseguisse levar também essas 7 virtudes para fora da nossa bolha, dos nossos parâmetros, para que elas também consigam se amar mais e se entender mais e colocar em prática a sua autoestima e o amar a si mesmo. Para as pessoas, para a gente encaminhar o final, eu vou tentar explicar um pouco para quem não sabe que o orgulho, neste caso, não significa arrogância nem soberba, né? O orgulho, neste caso, é a pessoa ter a consciência de que evoluiu moralmente, tá? No teu caso, o fato que tu, como tu chamas, ter te descoberto de tal jeito, nada mais é do que o exercício da virtude da honestidade, ou seja, não apenas, honestidade não é apenas tu não enganar os outros, essa até não é a mais importante, a mais importante é tu não te enganar, tu não enganar a ti mesmo, quer dizer, tu ter consciência da tua natureza, né, de como tu é, e quando tu descobre isso, tu passa a viver num outro patamar, né? Quer dizer, com a honestidade estabelecida, é possível a gente avançar nas demais virtudes, como aquelas que eu falei. Então, realmente, o cara honesto, ele, por ser honesto, ele já pode se sentir orgulhoso disso, né? E quanto mais virtudes ele for preenchendo, melhor, mais orgulhoso ele pode ser. Se tornar a melhor versão de si mesmo, né? Isso aí. Juan, a gente conversou bastante tempo, deu um pequeno atraso aí por causa de questões técnicas, né? Mas eu acho que a conversa assim foi muito boa. Tu tem ideia de quantos votos tu precisa para te eleger? Olha, a gente tem trabalhado aí com fazer pelo menos a mesma votação que o Camozzato fez em 2016, né? 10 mil votos aí. A gente tem trabalhado e se empenhado e focado nessa votação. A gente acredita que, inclusive,
trabalhando com essa votação, com essa meta de votos aí, a gente consegue, trabalhando como time, os candidatos do Novo, abrir espaço para uma terceira cadeira, né? Quem sabe até uma quarta cadeira, dependendo do desempenho dos 3 primeiros. Uhum. Eu acho e torço que a gente consiga fazer 4 ou 5 cadeiras. Tá? Nem que a quinta seja de suplência. Né? Eu acho bom. Bom, eu queria te agradecer a aceitação do convite. O papo foi ótimo. Espero que eu tenha contribuído para o teu trabalho. Tá? Realmente a minha vontade é de contribuir para que todos os liberais que eu conheço consigam superar essa barreira da eleição e levem essas ideias para a arena da política, né, que é onde elas precisam estar, senão as coisas acabam não se resolvendo. E deixo para ti a palavra final para tu te despedires aí de quem está nos assistindo. Bom, e de mim também, né? E de mim também. Claro. Né? Em primeiro lugar, Rachevski, muito obrigado pela oportunidade. Acho que um fato marcante nessa campanha vai ser quando foi um pouco antes de a gente começar esse processo eleitoral, tu me ligou e me disse, Juan, aconteceu isso, queria ouvir de ti, respeitei muito a tua atitude, muito mesmo, e contribuiu muito para que eu chegasse até aqui, para que eu estivesse preparado também para chegar até aqui, para enfrentar as coisas que a gente tem enfrentado nesse período eleitoral. Tem sido cansativo, tem sido uma batalha diária para mim, e para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, mas eu tenho confiança no trabalho que a gente está fazendo, eu tenho confiança nas ideias que a gente está defendendo, e tenha certeza, tu e todos que estão nos assistindo, que o trabalho não termina por aqui e que, se tudo der certo e Porto Alegre me confiar o mandato, eu vou continuar trabalhando não só para fazer um grande trabalho como vereador, mas também para continuar espalhando as ideias da liberdade de Porto Alegre, de leste a oeste, de norte ao centro da cidade, porque eu acredito que isso é a nossa missão também, enquanto defensores dessas ideias, é fazer com que outras pessoas consigam enxergar, para que a gente consiga tocar o coração delas e mostrar que sim, que existem outras ideias e que essas ideias são as ideias corretas e as ideias que podem levar ao melhor desenvolvimento social, econômico do próprio indivíduo. Beleza. Muito obrigado. Então é isso. Boa sorte e a gente se fala por aí. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Boa noite.